Eu sou a Virginia do Additiva Lab e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que eu mais uso no dia a dia da impressão 3D. Eu não fiz necessariamente a lista por ordem de qual ferramenta eu acho mais importante, porque eu acho também que isso vai acabar sendo uma coisa meio particular e vai variar dependendo do que você imprime. Mas eu vou ir mostrando as ferramentas aqui pra vocês e falando mais ou menos como eu uso no meu dia a dia, assim vocês vão conseguir entender se elas fazem sentido aí na farm de vocês também. Se você tá começando, esse vídeo vai ser ótimo pra você, mas se você tem mais experiência, assiste o vídeo até o final que eu vou deixar algumas dicas que talvez você não saiba. A primeira ferramenta a ser citada aqui com certeza tem que ser a espátula de mesa. E é ideal que você use ela para você não danificar nem a sua impressão, nem a sua mesa. Uma coisa que pode ser comum de acontecer também quando você está iniciando é você tirar o modelo que você imprimiu ali quando ele tá na mesa e na máquina. Tirar com a mão mesmo, sabe? Isso não é ideal por quê? Porque além do risco de você quebrar a sua impressão, você pode também descalibrar a sua impressora. Então essa aqui provavelmente é uma ferramenta bem básica que todo mundo tem, mas não tirem o mérito dela. Ela vai ajudar você a preservar a sua impressão, a sua mesa e a sua máquina. Alicate de corte e de bico. O alicate de corte é esse aqui que já vem em algumas impressoras, uma ferramenta que eu uso muito e eu indico que todo mundo que imprima tenha um. E eu uso ele muito para tirar suporte, mas eu uso ele principalmente antes de iniciar uma impressão, que eu corto a pontinha do filamento. O alicate de bico é uma ferramenta que eu gosto muito, mas se você tiver que optar entre o de bico e o de corte, eu indicaria você ter primeiro o de corte. O de bico ele é interessante justamente por ele ter essa pontinha maior para alcançar alguns lugares que você não conseguiria. Eu quero lembrar vocês que todas as ferramentas que eu vou citar aqui vão ter link na descrição. Outra ferramenta que acaba sendo bem legal para tirar suporte e imperfeições são as mini limas. A gente comprou esse kit aqui, onde você encontra elas de vários formatos e pontas também. Por ela ser uma espécie de lixa, ela também vai te ajudar a dar alguns acabamentos e tirar algumas rebarbas. E complementando as limas, eu diria que a gente tem aí os mini formões. Como você pode ver, eles também vão ter pontas diferentes e isso aí vai auxiliar a gente em alguns processos. A gente também usa ele por aqui muito para tirar os suportes e dar certos acabamentos. Às vezes você precisa, por exemplo, abrir uma cavidade ou tirar um suporte de uma área mais delicada e esse tipo de ferramenta ajuda muito. O pincel é uma ferramenta super simples e super fácil de achar e eu acho que todo mundo deveria ter. E a gente usa eles aqui tanto para limpeza das máquinas como para limpeza de algumas peças no quesito de tirar pó depois que a gente lixa elas. Esse é o tipo de coisa que você não precisa ter mais de um, mas pelo menos um eu diria que você tem que ter. E conforme você for avançando ali na rotina da impressão 3D, você vai acabar tendo que fazer alguma manutenção na sua máquina. E é interessante que você tenha a chave Allen para conseguir dar essas manutenções, né? Mas é sempre legal você ver a ponta da chave se ela já não tá desgastada e se ela tá conseguindo fazer ali o trabalho que ela deveria fazer, né? E em alguns casos você vai precisar ter também alguns outros tipos de chave, por isso eu indico vocês comprarem esses kitzinhos aqui de chaves de precisão. Eles têm vários tipos de ponta e isso vai te ajudar bastante se você tiver que fazer algum tipo de manutenção na sua máquina. Se as suas peças ficam marcadas e você quer deixar ela com um aspecto mais suave, é interessante que você faça um pós-processamento nela e você use lixas. O que é interessante você saber aqui é que as lixas vão ter vários graus de granulações e quanto menor for o número da sua lixa, mais grossa ela vai ser. Eu geralmente gosto de trabalhar com 2 números de lixa, sendo a primeira um número mais grosseiro, né, que geralmente é o 120, que a gente começa a fazer o trabalho ali de lixamento. E eu finalizo com uma lixa mais fina para dar um acabamento. Se você quiser um acabamento mais refinado, você pode usar 3 números de lixa. Por exemplo, uma 120, uma 220 e uma 400. Assim você consegue dar um polimento final e deixar um acabamento mais refinado. Para as lixas eu vou deixar algumas dicas aqui na hora de usar. Algumas vezes a gente usa lixa d'água e para isso a gente precisa molhar a peça, mas a gente sabe que nem todos os materiais eles têm muita afinidade com a água. Então nesses casos onde o material não tem muita afinidade com a água, eu tento não deixar a peça encharcada. E sempre que eu vou lixando, eu vou secando ela também. Então eu lixo, vejo como tá o acabamento e seco. Outra coisa que a gente teve que aprender na marra é que a lixa pode manchar a sua peça. Geralmente as lixas que a gente encontra para comprar são lixas pretas, então se você tem que dar o acabamento em uma peça branca, por exemplo, é bem comum que ela manche ou suje. Então esse esquema de você ir lixando a peça e limpando ela logo em seguida também é legal para você ver se você vai manchar a sua peça ou não na hora de lixar. E uma coisa que a gente viu que ajudou por aqui nesse aspecto foi aquela bucha mágica. Para quem não conhece, é uma esponjinha branca que ela é bem utilizada para tirar sujeira de parede, por exemplo. Então a gente lixa a peça, seca ela e já passa a buchinha para que não fique nenhum resíduo
da lixa na peça. E se você conseguir, existe aí no mercado algumas lixas que são brancas. Quando a gente acha para comprar, a gente compra dela também, porque isso facilita muito você não ter que ter tanto cuidado ali na hora de dar o acabamento da sua peça, porque ela não vai manchar ela. Se você gostou das dicas até agora, lembre de curtir o vídeo, porque isso vai ajudar a impulsionar ele para chegarem mais pessoas. E se você tem costume de dar o acabamento de lixar suas peças, talvez seja interessante você investir aí ou no micromotor ou numa micro retífica. A micro retífica a gente vê que ela é bem comum no mundo da impressão 3D e ela é bem potente. Se você tem muitas peças para lixar em um dia, você acaba ficando cansado de fazer isso tudo na mão. E é um processo também que acaba ocupando muito tempo, então esse tipo de ferramenta otimiza muito o seu trabalho. E eu vou falar aqui também do micromotor ou do motorzinho de bancada, que é mais comum na área da saúde bucal. Eu fiz um curso de técnico de prótese dentária e eu conheci o motorzinho de bancada. Eu tive um primeiro contato com o micromotor, mas ele era muito potente e muito forte, era até um pouco difícil para eu controlar, e quando eu usava, eu confesso que minha mão ficava até meio dormente de tão forte que ele era. Então, eu não me dei muito bem com a micro retífica por ela ser muito potente. Na minha opinião, o motor de bancada ele é bem mais interessante nesse quesito, porque você consegue controlar bem a velocidade dele e você consegue também fazer trabalhos mais delicados. O que é importante você saber, se você tem um, você não consegue usar as peças de um no outro. Já que eu tô indicando para vocês um motor de bancada, eu me sinto aqui na obrigação de falar que ele não é muito resistente. Pela minha experiência aí, eu tenho meu motor há mais ou menos uns 2 anos, eu acho que um pouquinho mais, e ele deu um defeito na placa. Não é um defeito difícil de arrumar, se você entende um pouquinho aí desse tipo de coisa, você consegue arrumar facilmente em casa. E também não é difícil de arrumar no quesito de quem é da área da saúde bucal usa esse tipo de motor. Então sempre tem algum técnico que presta esse tipo de serviço por aí. Mas enfim, eu tô aqui abrindo com vocês porque é uma ferramenta que eu gosto muito, mas eu diria que vocês têm que avaliar se vale a pena. Pra mim valeu muito a pena, até porque a gente conseguiu consertar fácil. Mas pesquisem mais sobre isso, sabendo que vocês têm as duas opções, a micro retífica e o motor de bancada. A próxima ferramenta que eu vou falar aqui é o maçarico. Eu não diria que o maçarico é uma ferramenta que você tem que comprar assim que você comprar uma impressora 3D, mas eu compraria um maçarico assim que você começar a investir mais no seu negócio. De início, você consegue realizar algumas funções que o maçarico faz com o isqueiro. Então dá para quebrar um galho ali com o isqueiro antes de você investir num maçarico de verdade. Mas o isqueiro acaba sendo menos potente e menos prático. O maçarico que a gente tem aqui em casa é esse da Dremel. Eu diria que ele é um produto bem top de linha, então apesar dele ser mais caro, ele é mais durável e mais potente. Ele também vem com outras pontas, então dependendo ele vai ser útil para você de outras formas, além de ser um maçarico. O Gabriel não tá aqui hoje, mas eu vou deixar a opinião dele sobre esse maçarico e sobre um outro que ele também usa, mas a gente não tem aqui. As diferenças desse aqui pro outro é que ele consegue guardar mais gás, então você vai ter que reabastecer ele com menos frequência. O Gabriel também sentiu que o acabamento desse maçarico aqui é melhor, então ele vai acabar sendo uma ferramenta mais durável. Como eu não tenho um outro maçarico aqui, eu vou deixar uma imagem para vocês. E como eu falei da comparação, ele é um maçarico que aguenta uma carga menor, então você vai ter que abastecer ele mais vezes conforme você vai usando. Mas em geral é um maçarico que o Gabriel recomenda, ele tem uma qualidade muito boa e é um ótimo maçarico para você comprar, por exemplo, se for o seu primeiro. A gente usa o maçarico para dar acabamento na peça, por exemplo, tirar string. Também tem um short que você vai encontrar aqui, que a gente usa o maçarico para desentupir o bico da impressora. Em geral, é uma ferramenta que eu acho importante e eu acho que vale o investimento. O próximo item que eu vou citar aqui é o desumidificador de filamento. E ele tinha que estar nessa lista, né? Já que a gente fala muito de umidade por aqui. Se você quer evitar transtorno e dor de cabeça, investe aí num desumidificador de filamento para você. A gente tem aqui um de 4 rolos, mas hoje em dia eu não diria que a gente indica comprar um desse tipo. Não porque ele é ruim, tá, galera? Ele é muito bom. Mas na época que o Gabriel comprou, ele conseguiu achar num preço bem legal e a gente não tem achado mais nesse tipo de faixa de preço. Então, às vezes, acaba não valendo a pena por estar num preço alto. Mas a gente tem indicado muito pra vocês o de 1 rolo ou o de 2 rolos de filamento. E aí eu diria que vai depender muito da produção que você tem. O de 4 rolos, por exemplo, nem sempre a gente tem 4 rolos pra desumidificar de uma vez, então às vezes acaba sendo um desperdício. E a gente acaba gastando um pouco de energia à toa, né? Quando é PLA, a gente sempre acaba enfiando outros PLA ali no meio, mas, por exemplo, a gente vai, às vezes, desumidificar ABS, que é um tipo de filamento que a gente tem em menor quantidade, às vezes a gente tem um rolo ou 2 só. Às vezes seria interessante a gente ter um desumidificador que coubesse uma quantidade menor de rolos para não ter esse tipo de desperdício. Se você tá em dúvida, eu diria que o desumidificador de 2 unidades é bem interessante, porque você vai ficar ali no meio termo.
Outra ferramenta que eu vou falar aqui com vocês é o escariador. O escariador, essa ferramenta aqui, a pontinha dela rola e a gente usa muito para tirar brim. Essa pontinha aqui é uma lâmina e você consegue trocar ela conforme ela vai ficando cega. Como eu falei, a gente usa aqui principalmente para tirar brim. Não é uma ferramenta que eu acho que seja necessária ali logo de cara, mas é uma ferramenta que vale muito a pena. Fora que às vezes não é só as peças com brim, você tem ali outras rebarbas que você pode tirar com ela. Agora eu vou falar um pouquinho desse tipo de escova aqui, que geralmente tem 3 tipos de cerda, mas a gente usa muito a de metal e a de plástico. Esse aqui é um outro tipo de ferramenta que é baratinho, mas é bem interessante você ter, principalmente essa de metal aqui, que você pode usar para limpar o bico quando fica alguma coisa grudada. Ali no bico a gente sabe que não é qualquer tipo de material que a gente pode passar, então se você passar uma escova de plástico pode derreter por causa do calor. Então esse tipo de escova aqui é bem eficiente para fazer a limpeza do bico da sua máquina. A escova de plástico, como eu falei, você não vai usar no bico. Você pode usar ela para fazer limpeza geral na própria máquina. Outra coisa que a gente acaba usando muito aqui é a cola instantânea ou cianoacrilato. A gente tem usado bastante a Tech Bond. A cola, assim como a lixa, vai ter um número aqui e esse número vai indicar, no caso da cola, a viscosidade dela. Então, o número vai indicar se ela é mais líquida ou mais grossa. E aí eu diria que vai partir aí do seu gosto pessoal, se você gosta da cola mais viscosa ou menos viscosa. Esse tipo de cola aqui a gente tem que ter um pouquinho cuidado na hora que a gente for usar nas nossas peças, porque se a gente aplicar diretamente na peça e ela escorrer, ela vai deixar a peça esbranquiçada. E o que eu faço na hora de aplicar cola nas minhas peças? Eu geralmente coloco a cola numa tampinha de refrigerante, mas aí você pode colocar a cola em qualquer recipiente que não tenha muita importância para você, que você pode descartar ali depois. E aí o vapor dessa cola é tóxico, então você não vai respirar ele. E essa técnica de colocar a cola numa tampa ou em qualquer outro recipiente que você queira é interessante por isso também, porque você vai deixar esse vapor ir embora. Então basicamente eu faço isso, eu coloco a cola numa tampinha de refrigerante, deixo um pouquinho ali e depois eu venho com um palito de dente ou com um palito de fósforo. E com isso eu consigo aplicar a cola de forma muito mais pontual em locais pequenos que eu queira. Quem está imprimindo sabe que para fazer uma impressão multicolorida nós não necessariamente precisamos de AMS, mas depois você vai precisar colar parte por parte da sua impressão. Essa impressão aqui, por exemplo, foi uma que eu colei e aqui a gente tem uma peça bem pequena, por exemplo, essa parte preta do olho do Stitch, ela era separada. E se eu fosse aplicar a cola aqui diretamente, provavelmente eu ia manchar esse olhinho dele, porque o bocal da cola é grande para essa área do olho dele. Então, para as peças pequenas como o olho, a sobrancelha, eu sempre uso essa técnica aí de colocar na tampinha e depois pegar com um palitinho e colocar a cola de uma forma bem pontual, só no lugar que eu quero. E se você tá trabalhando com cola, talvez isso te dê um pouquinho de dor de cabeça, porque a cola demora a secar. Mas, para quem não sabe, existe um spray que ajuda a cola a secar de uma forma bem mais rápida. E esse spray é o QFS. Então, se você quer fazer uma colagem rápida, ou se tem uma parte mais delicada do modelo que você precisa ficar segurando ali enquanto a cola atua, é interessante você ter esse spray para acelerar esse processo. Assim você vai conseguir fixar suas peças de forma muito mais rápida. Agora eu vou falar de uma coisa que é zero necessário, mas eu achei muito legal, que é esse aspiradorzinho de mesa. Por que eu gostei do aspirador de mesa? Porque além de aspirar, ele também é um soprador, então essa outra pontinha, ela serve como soprador. Se você ler ali o manual da Bambu, eles vão indicar que você tem um soprador para fazer a limpeza da máquina também. Eu não acho que seja uma coisa extremamente necessária, mas é uma coisa realmente muito útil. Esse aqui talvez seja um item meio polêmico, porque quem é novo da impressão, eu percebo que não gosta de aplicar nada na mesa porque tem medo de estragar ela. Mas o Gabriel já tá na impressão 3D há muito tempo e ele já testou quase de tudo. E o favorito dele com certeza é o Carina. Eu só quero deixar claro aqui pra vocês que não é todo tipo de impressão que a gente usa o spray fixador, mas em algumas impressões que são mais difíceis e mais chatas, a gente usa sim. E não é errado usar esse tipo de spray, tanto é que a maioria das marcas tem os próprios tipos de sprays fixadores, que a gente também costuma usar, tá? A gente não usa só o Carina não. Mas spray de cabelo mesmo, a gente indica esse Carina bem aqui. Então, principalmente materiais chatos de imprimir ou peças que são muito pequenininhas, às vezes vale a pena sim você passar um spray na sua mesa. Seja ele os vendidos pelas marcas ou o spray Carina. Mas o spray Carina você consegue comprar ele num valor melhor, então ele é bem interessante. Importante, tá, gente? Tem marca que realmente não indica o uso desse tipo de produto na mesa. Então eu vou falar para vocês olharem a mesa que vocês estão usando, se tem indicação ou não de uso desse tipo de spray. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, tem impressões que são bem pequenas, por exemplo, e elas são muito difíceis de imprimir, e se não tiver uma ajuda aí como a do spray, elas
elas não saem. Eu tô falando do spray porque a gente usa ele há muito tempo e a gente nunca estragou nenhuma mesa com ele, então pra mim é uma coisa confiável. E se você tem mais experiência, pode deixar nos comentários se valeu a pena pra você usar spray ou não. O próximo item é caneta 3D. Ela vai ser bem interessante para preencher falhas ou detalhes que se perderam ali na impressão. Às vezes você tem uma impressão grande que você gastou bastante tempo para imprimir, mas ela saiu com uma pequena falha. E nesses casos é interessante o uso da caneta 3D porque você vai consertar ali de um jeito mais pontual. O que é legal saber da caneta 3D é que não vai ficar perfeito a correção. Então, se você gosta de uma estética mais refinada, você vai precisar fazer um pós-processamento nessa peça, como lixar, por exemplo. Mas muitas vezes é o tipo de solução que vai salvar a peça que ia pro lixo e você vai conseguir consertar ela. E a última ferramenta que eu vou falar aqui hoje é o paquímetro. Se você desenha ou se você vai produzir peças que precisam ter precisão dimensional, o paquímetro é indispensável. Com ele você vai conseguir fazer a medição correta para produzir as suas peças. E você vai conseguir achar paquímetros de vários valores, dos portas de entrada até os top de linha. E caso você não saiba, a gente tem um grupo de ofertas lá no Telegram e a gente sempre tá mandando oferta de paquímetro por lá, hein? Não só de paquímetro, mas outras ofertas aí do mundo da impressão 3D. Se você tem interesse nesse tipo de grupo de ofertas, o link vai estar aqui na descrição. Nossa, gente, eu acho que o vídeo ficou bem completo, né? Eu tentei colocar todas as ferramentas que eu lembro que a gente usa por aqui. Se eu deixei alguma coisa de fora que você acha que é essencial para quem tá começando, pode deixar aqui nos comentários. E eu queria falar que tem sido muito legal criar aqui pro YouTube e compartilhar as nossas experiências com vocês. E agradecer porque a gente também aprende muito com vocês quando vocês comentam e contam um pouco da vivência de vocês. Obrigada por comentarem e participarem dos vídeos. E se você tem um amigo que começou na impressão 3D, tá perdido e não sabe em quais ferramentas ele deve investir, manda esse vídeo para ele. Obrigado por assistir mais um vídeo e boas impressões para vocês!